que celebram comigo esta divina Eucaristia. Meus irmãos, minhas irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, também as autoridades aqui presentes, no município, enfim, todas as autoridades aqui na minha salvação também. Meus irmãos, sem dúvida alguma, as leituras deste domingo, elas nos oferecem um retrato de Deus. É a comparação mais antiga, já do Antigo Testamento, da presença de Deus como pastor. E ele foi tomar esta comparação justamente da vida do povo que tinha nas suas ovelhas também tanto modo de sentir a simplicidade dos seus pequenos animais e também a fidelidade que eles prestam ao seu pastor e que tanto mais as suas ovelhas estão contentes porque veem que o seu pastor as quer bem e, portanto, sentem a segurança de estar com o seu pastor. Depois nós tivemos também, até nos Salmos, nós temos também a palavra, a comparação do Senhor é o meu pastor, nada me falta. E posso dizer, e no Novo Testamento, no Evangelho, hoje nós ouvimos a palavra de Deus, e como em todas as nossas comunidades, sem dúvida alguma, este é o canto mais belo que as nossas comunidades cantam, que é o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ainda que não seja tão comum aqui entre nós, no Brasil, as ovelhas, a presença das ovelhas, são poucos as ovelhas, mas nós conhecemos, estamos acostumados a ouvir e a cantar, e isso nos dá a certeza de que nós encontramos realmente uma expressão do amor de Deus. E realmente, meus irmãos, é tão importante para nós de olharmos para o nosso Deus, que foi revelado também como nosso Pai, porque Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou, que o Pai nos enviou a este mundo, e o próprio Filho nos ensinou a chamar a Deus de Pai. Eu acredito que isto mostra bem a proximidade que nós temos de Deus. Nosso Deus, ainda que Ele seja invisível, ainda que Ele não apareça falando para ninguém, mas nós, pelo próprio Filho, nos revelou que o Pai, o seu Pai, é também nosso Pai. E daí que Ele nos ensinou a chamar a Deus de Pai, para que nós tivéssemos confiança que o nosso Deus não é apenas um Deus, quem sabe, vingativo quando nós somos maus. Foi Ele que nos ofereceu o perdão. E Jesus, então, nos faz chamar a Deus de Pai e nos ensina o Pai Nosso, onde justamente nós repetimos que Ele vai nos perdoar. E foi neste perdão que Ele nos oferece é que nós também vamos perdoar-nos uns aos outros. Sem dúvida alguma, meus irmãos,
é preciso que nós tenhamos, assim, tantos motivos para crer, para a nossa fé, para que ela se torne sempre mais forte, firmes, a nossa fé em Deus. Interessante que o Papa Bento XVI, ele, a propósito de 50 anos do início do Concílio Vaticano II, ele quis convocar um ano da fé, para que nós então pudéssemos nos colocar bem diante da palavra de Deus, que nos ajuda a conhecê-lo pela revelação e que nos então proporciona tantos motivos para que a gente creia, para que a gente não ponha a nossa certeza no que os outros dizem, nas propagandas que nós ouvimos e vemos, mas que a nossa fé, a nossa confiança, ela vem de Deus, que só dele nos ter proporcionado o seu Filho para ser o nosso irmão, nosso Salvador. Sim, ele quis que assim nós tivéssemos a certeza de que o nosso Deus não é um Deus longínquo, ainda que ele se manifesta não em palavras que ele fale, mas pelo seu Filho. Ele é todo o Evangelho do Pai. O Filho, Jesus Cristo, é toda a revelação do Pai. Basta que a gente leia o Evangelho e a gente então vai conhecer quem é Ele, quem é o Pai. Quem conhece o Filho, conhece também o Pai. Então, porque ele veio para fazer a vontade do Pai, para nos revelar todo o amor do Pai para conosco. Então, meus irmãos, nós partimos desse sentido das ovelhas que são para nós também motivo de pensar. Diante de Cristo Jesus, Ele é o bom pastor que Ele acompanha e que dá a sua vida pelas suas ovelhas. Então, o bom pastor. E ao mesmo tempo, Jesus, Ele se fez também o Cordeiro de Deus, que vai então ser sacrificado para dar a vida, para alcançar o perdão para nós. Então, meus irmãos, nós temos diante de nós esta lembrança que nos dá paz também para o nosso coração. Nós temos o nosso Deus, é um Deus conosco. Nós tantas vezes repetimos em nossas celebrações, quando somos saudados, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós, Ele está conosco. Ele é o bom pastor que nos está sempre a nos ensinar o bem, aquilo que é para nosso bem, para nossa salvação. Nós estamos, então, iniciando este dia do Senhor, dia em que nós celebramos, acima de tudo, celebramos a ressurreição do Senhor, porque a ressurreição de Jesus é a garantia da nossa fé, da nossa confiança, da nossa esperança. Nós temos a esperança porque temos fé. Então, ele provou isto, que ele venceu o pecado, venceu a morte,
Então, todo domingo para nós é o dia do Senhor. Domingo quer dizer dia do Senhor, quer dizer, então, a ressurreição dele. E ele nos também faz, para celebrarmos a sua ressurreição, para celebrarmos, então, o sacrifício da sua vida, a sua paixão, a sua morte e a sua ressurreição. Nós celebramos, então, em cada Eucaristia, que é o gesto, a ação de graças, nós celebramos o seu sacrifício que ele ofereceu ao Pai já na véspera da sua morte e nos mandou que nós repetíssemos sempre, para sempre, até o fim dos tempos, nós repetíssemos o seu sacrifício, a oferta do seu sacrifício, para tornar presente o seu sacrifício e nós então confiássemos na sua graça, no seu amor. Meus irmãos, vamos também lembrar que até aquilo que a igreja faz, a pastoral vem de pastor, deu o nome de pastor ao sacerdote, ao bispo, ao papa, né? Todos nós somos pastores. E também ele quer que todos os batizados. É importante isto, que os sacerdotes, todos os batizados, também são enviados. E vejam que hoje nós ouvimos no Evangelho que os apóstolos voltaram de uma missão que Jesus lhes tinha dado. E eles se sentiram tão contentes de terem feito aquilo que Jesus ensinou, mostrado aos seus semelhantes, mostrar o amor de Deus, e eles voltaram cheios de alegrias, e como nós ouvimos no Evangelho, e Jesus também se alegrou com o pastoreio, deles terem demonstrado o seu pastoreio para com tantas pessoas. E Jesus agradeceu ao Pai pelos seus apóstolos, como Ele faz também para todos nós. Ele nos confere a missão, porque não só a hierarquia tem a missão, mas todo batizado, ele tem a missão de ser um testemunho, de ele mostrar com a sua vida o testemunho da sua fé, da sua entrega, da sua filiação para com Deus. Vamos agradecer então a Deus por tudo que Ele nos confere, tudo o que Ele deixa para nós, da sua graça, do seu amor. Vamos pedir também pelo trabalho de todos os nossos missionários, sejam aqui, sejam os missionários em toda parte, todos que pregam o Evangelho, todos que mostram o Filho de Deus em Jesus Cristo, o único Salvador, o único Redentor. Vamos também hoje rezar por todos aqueles que pedem as nossas orações, por todas as pessoas que precisam de que alguém seja enviado também para testemunhar diante daqueles que mais sofrem o amor de Deus. Que Cristo Jesus nos dê o seu Espírito Santo de amor que Ele recebeu do Pai, para que também nós sejamos pastores, nós sejamos missionários do amor de Deus. Assim seja.
Vamos professar